Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. O assunto que nós iremos tratar na lição de hoje é uma continuação do livro dos Salmos, né? Ontem nós falamos sobre o Salmo 49 e hoje iremos estudar aqui sobre o Salmo 71. Irmãos, esse Salmo 71 é considerado por alguns como um salmo anônimo ou um salmo de um velho idoso. E várias pessoas, né, defendem esse ponto de vista. Alguns bons estudiosos, como Matteo Henry, aquele mesmo comentário que eu falei para vocês ontem, né, o W. Wilsby, que é um comentarista muito conceituado também, ele atribui a um salmista anônimo. Porém, o que nós temos aqui, não só em nossa crença, esse Salmo 71 ele foi escrito por Davi, e ele é uma sequência do Salmo 70 e o que também conclui o Salmo 72, que embora o Salmo 72 tenha intitulado como Salmo de Salomão, é bem provável que tenha sido Davi escrito para Salomão. Então ele estava preocupado diante do que iria acontecer e bem provável que esse contexto desses salmos aqui seja um contexto de perseguição. Ou seja, Davi estava sendo perseguido por inimigos e provavelmente por Absalão, e ele preocupado com a sua velhice, preocupado quando chegasse a certa idade, ele então queria ter paz em si, queria ter descanso. E embora ele estivesse, de acordo com o autor aqui da lição de hoje, nos dando a ênfase de que ele tivesse depressivo, angustiado em meio àquela situação, o que nos traz uma situação favorável nesse salmo é a esperança da qual ele deposita. E essa esperança, irmãos, está fundamentada, e é interessante porque os estudiosos em si eles são quase unânimes em descrever que a esperança do salmista estava fundamentada na ressurreição. E aqui, inclusive na nota de rodapé da Bíblia NVT, ele traz a seguinte expressão: o salmista idoso busca a esperança no Senhor. E mais adiante ele conclui dizendo o seguinte: esse conceito se tornou a base para a crença na ressurreição dos mortos. Embora ele usa como essa base, lembremos que a gente estudou sobre Jó na lição dessa semana e falou da esperança da qual ele tinha. Então Jó, irmãos, ele é muito anterior a Davi e ele já tinha essa crença de ressurreição. Ele já tinha essa confiança, essa fé de que haveria a ressurreição quando Cristo voltasse e redimisse ele lá. Porém, esse salmo nos traz as seguintes considerações. Observe comigo aqui o verso 9, quando ele fala nessa tradução que ele estivesse velho, embora ele estava falando da preocupação da sua velhice futura. Quando ele diz assim, não me rejeites agora em minha velhice. Porém, ele fala da expressão da velhice dele naquele momento, como se ele já estivesse velho. Ele não estava tão idoso como aqui está descrito. Por quê? Essa tradução, embora uma linguagem seja mais clara, Davi estava falando ou na preocupação da sua velhice futura. Quando diz assim, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Então aqui está no futuro. Davi estava preocupado em que não só a vida que ele viveu no passado trouxesse dano à sua vida futura. Porém, agora no verso 20, ele chega a descrever assim: permitiste que eu passasse por muitos sofrimentos, mas ainda restaurarás a minha vida e me farás subir das profundezas da terra. E algumas traduções falam do abismo. Ali o salmista endossa a crença, a fé, a certeza de que todas as coisas seriam restabelecidas. Mesmo em meio à angústia, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, ele tinha a convicção de que Deus restauraria todas as coisas através da ressurreição. E o título da lição de hoje é Das Profundezas da Terra. É de lá, de fato, quando morrermos, que Cristo irá trazer-nos de volta. E essa esperança do salmista nos deve encher de esperança. O autor da lição aqui deixa muito claro quando chega a descrever: com a certeza de que Deus era sua rocha e fortaleza, o salmista suplicou: sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Não me rejeites na minha velhice, quando as forças me faltarem, não me desampares. A condição que o salmista aqui se encontrava era uma condição desesperançosa, mas embora sua condição fosse assim, a fé dele era que no futuro e naquele momento, Deus não só habitaria com ele, mas traria a ele toda a restauração da qual ele tanto almejava. Isso não parece com muitas coisas que nós passamos hoje? Angústias, sofrimentos, perseguições e uma vida preocupante.
Mas sabe, irmãos, no futuro, como diz o hino, né? Sim, glória haverá no final. Sim, glória sublime e eternal. Essa deve ser, de fato, a nossa confiança, a nossa crença, onde devemos, de fato, depositar toda a nossa esperança. O salmista aqui, ele deposita em Deus a sua esperança. E esse salmo, né, como eu falei a princípio, um salmo de Davi, ele nos traz a devida consideração aonde devemos colocar a nossa confiabilidade em meio à velhice quando chegar, caso chegarmos a esse ponto. E para fechar aqui, diz assim, ó, no final, o que importa é compreendermos que, seja o que for a nossa situação, Deus estará lá. Ele se importa e, no fim das contas, nossa esperança não se encontra nesta vida, mas na vida futura. A vida eterna que teremos em Jesus após nossa ressurreição por ocasião da sua volta, do seu retorno. Que Deus, portanto, irmãos, nos possa encher com essa esperança. Que Deus possa nos conceder a cada dia mais o regozijo, a satisfação. Os sofrimentos iremos passar, pois nessa vida iremos passar por muitas tribulações. Mas lembre do que Cristo disse, né? Tenha bom ânimo. O ânimo bom só Cristo pode dar. O mundo oferece ânimos, mas ânimos efêmeros, passageiros. O bom ânimo só Deus pode nos dar, porque, como ele fala, né? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, ou seja, uma vida eterna, uma vida completa, uma vida sem interrupção. Que eu e você possamos agarrar essa vida que Cristo quer nos dar. E ao agarrar ela, possamos olhar nossas dificuldades e provações com esperança futurista, lá no futuro, e não nos basear nos problemas que passamos aqui. Deus, portanto, nos conceda essa bênção. E um apelo que eu gostaria de fazer para vocês aqui. Se você assiste esse vídeo e você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Porque eu sei que muitas pessoas assistem os nossos vídeos e às vezes não são inscritos no nosso canal. Então eu peço que vocês façam aqui um apelo, que você se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, curta, para que o YouTube possa ver que esse assunto ele é relevante e possa também publicar para outras pessoas. Vamos agora orar ao Senhor e pedir para que Ele mantenha em nós a sua maravilhosa esperança. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela esperança que a Tua Palavra nos concede. Obrigado pela esperança que ela anima o nosso coração a cada dia. Suplicamos, querido Deus, que o Senhor nos anime em meio às dificuldades e provações e que nós nunca nos esqueçamos de olhar para o futuro, para o lugar ou para a condição que o Senhor quer conceder a cada um dos Teus filhos. Dá-nos a Tua paz deste dia, perdoa nossos pecados e nos enche com a esperança do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo estudo e até o próximo vídeo. Até logo.